Vamos lá, pessoal. Está começando. A gente, na verdade, já tinha começado aqui. O ambiente está tão gostoso. Então, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando o segundo dia desse encontro estratégico. A gente já estava aqui conversando sobre pontos importantes de mercado, né? E eu tenho, na verdade, uma pergunta. O que foi o encontro de ontem? Recebemos muitos comentários dizendo que, apesar do assunto ser muito sério e importante, nosso primeiro dia foi extremamente leve, fácil, descontraído, rico em informações e muito didático. Até pessoas que não estavam familiarizadas com o assunto e com a pauta, eles acabaram entendendo, porque foi muito didática a exposição. E hoje não vai ser diferente, tá? Se prepara aí, porque será um encontro com muitas oportunidades reais de resultado e, claro, muito leve, do jeito que a gente já estava aqui conversando nos bastidores. E você que participou ontem e preencheu o link que nós disponibilizamos no evento, saiba, só quero deixar esse recado, nós já recebemos todas as perguntas preenchidas e as dúvidas pertinentes, e assim que acabar o evento amanhã, nós vamos fazer um compilado de tudo e responder todas as perguntas e todas as dúvidas deixadas lá de uma só vez. Tranquilo? Bom, são 8 horas, 2 minutos. Nós vamos começar com um overview de mais 2 minutos do que rolou ontem, apresentar os participantes que estão presentes aqui hoje na prática, e aí a gente dá logo em seguida o start prático. Então vai ser muito rápido, tá? Bom, ontem a gente contou no evento com a presença do senhor Marcos Dal Ponte, diretor do SESCOM, o Antônio Júnior, CEO do Grupo PR Fiscal, e o senhor Luiz Costa, gerente de auditoria do Grupo PR Fiscal. Ele foi o palestrante de ontem, né, e nos falou sobre recuperação de impostos monofásicos. Deixa eu puxar aqui a minha pauta certinha para eu não esquecer de nada que está separado para vocês. Bom, ontem nós vimos tudo que é direto, né, direito do contribuinte e possível de ser recuperado. Nós vimos também como que o software da PR Fiscal é capaz de realizar todo esse processo em escala, sem precisar que o contador tenha que realizar nada da operação. Nós vimos também como que o mercado, e aí isso é um ponto importante, como que o mercado tem feito recuperação em nichos que não têm permissão para fazer recuperação. Como existem empresas tendo posicionamentos que não são corretos e que acabam trazendo problemas tanto para o cliente como para ele mesmo depois como prestador de serviço, né? E como esse tipo de cenário ele acaba não ajudando ninguém. Nós abrimos também, durante o próprio evento, já o painel, né, com os questionamentos práticos e pertinentes, onde o diretor do SESCOM, o senhor Marcos Dal Ponte, ele pôde validar, através de critérios técnicos, estratégicos e práticos, essa grande oportunidade nas mãos dos contadores, através dessa iniciativa entre a Conte 21 e a PR Fiscal. Ok? Então, assim, foi um papo de alto nível e hoje não será diferente. Vamos, então, à apresentação de cada um dos presentes e darmos início à nossa jornada. E, claro, eu quero começar, obviamente, pelas damas, né? Nós somos muito educados e eu não vou abrir mão de fazer a apresentação começando pelas damas. Nós temos a honra de receber aqui a Flávia Domingos. A Flávia, ela é delegada do CRC-RJ, ex-conselheira do CRC, empresária contábil, e ela trabalha incansavelmente e ativamente com o presidente do Conselho, o senhor Samir Neme, para que não o Rio de Janeiro, mas para que a categoria ela mude de nível. Flávia, seja bem-vindo, dá o nosso oi aí para o pessoal, por favor. Obrigada, querido. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar participando aqui com vocês desse evento, que eu tenho certeza que só vem a somar para o profissional da contabilidade. Nós precisamos desse nicho, precisamos dessa parceria, e eu acho que vai ser muito bom. Prazer estar com vocês. Legal, obrigado, Flávia. Temos também, pelo segundo dia consecutivo, a presença do senhor Marcos Dal Ponte. Galera, Marcos Dal Ponte também nos abrilhantou ontem, ele é
professor, diretor executivo do Sescom RJ, também trabalha ativamente com o nosso presidente Renato Mansur, é mestre em economia, perito contábil do TJRJ, membro de comissão de direito contábil da OAB-RJ e ainda um associado da gestão Quanto. Então, já viu o nível da galera que está no painel técnico hoje, né? Então, Marcos, boa noite, seja bem-vindo. Dá o seu oi aí para todo mundo, por favor. Opa, boa noite a todos, boa noite, Ivan. Prazer em revê-lo novamente. Flávia, como vai? Apesar de nunca Gente, a gente não se conhece. Pessoalmente, mas, né? Pessoalmente, não. Nós falamos, Alexandre, muito prazer. Agradeço aí pelo convite. Mais uma vez aqui estar presente com vocês. E espero contribuir aí para o debate e para o aprendizado, né? Porque sempre falam o seguinte, né? Todo mundo que passa em nossas vidas passa só, mas não nos deixa só. Leva um pouquinho de nós e deixa um pouquinho de si. E aí a gente vai aprendendo a cada dia mais, né? E assim, sigamos. Muito obrigado aí. Legal, legal. Eu que agradeço. Muito obrigado, seja bem-vindo. E o nosso palestrante da noite, o senhor Ivan Rosante, diretor operacional do Grupo PR Fiscal e responsável por todos os softwares desenvolvidos pela PR Fiscal e um grande desenvolvedor de sistemas. E a gente estava aqui já nos bastidores conversando um pouquinho, né, sobre toda essa experiência, o know-how, a capacidade de entrega. Gente, muito legal. Ivan, seja bem-vindo. Ele hoje vai nos mostrar como nós podemos recuperar, escuta o que eu vou falar agora, milhões através do sistema da PR Fiscal. Como a gente pode ajudar clientes, ser bem remunerado por essa oportunidade, porque se você está ajudando nesse nível e nesse porte, a gente também pode ser bem remunerado por isso. Ivan, boa noite. A palavra é toda sua, a tela é toda sua para você compartilhar. Somos todos ouvidos. Seja bem-vindo. Bom, gente, obrigado aí a todos. Me sinto honrado aí em estar ao lado dessas grandes pessoas aqui. E vamos falar um pouquinho aí da parte previdenciária, né? Um outro mundo que ontem não é tão tocado nas empresas do Simples ali, e vamos falar um pouquinho do que a PRF pode agregar de valores para vocês aí, para vocês levarem para os seus clientes, para que gerem resultado, né? Que o interesse hoje, toda empresa privada vai ter que gerar resultado, né? Então, a proposta nossa é essa. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. E aí, tá todo mundo conseguindo ver aí? Sim, tá ok. Ivan, me tira só uma dúvida. Tem um pessoal aqui já colocando por favor coisas no chat, e aí alguém disse que o áudio está com eco. Eu não sei se seria com você que escreveu aí, que é o Valdir. Eu estou ouvindo bem. Alguém está ouvindo com eco ou está tudo bem aí também? Para mim está bem. É possível que seja aí, então. Para mim também está bem. Vamos ver, eu vou tentar jogar um pouquinho mais perto aqui, ver se fica melhor a qualidade do áudio. Legal. Também não é um narrador aqui falando, hein, gente? Por favor. A minha voz também não ajuda muito, tá? Então, vamos falar um pouquinho do previdenciário. Como o Alexandre comentou, eu sou formado em tecnologia, então eu entrei na PRF, fui um dos primeiros colaboradores aí, junto com o fundador aí, e a gente, como vocês viram ontem, a gente tem um braço de tecnologia muito forte. Então, eu entrei na empresa para compreender e para melhorar essa parte. E um dos produtos que a gente tem hoje, todos a gente faz com tecnologia, né? Hoje não tem como, a gente vai ser refém da tecnologia, infelizmente, querendo ou não, gostando ou não, a gente vai ser refém disso daí. Um dos produtos que a gente tem é o produto previdenciário. Então, previdenciário, só para contextualizar para todo mundo, acho que todo mundo que está assistindo aí nem sempre conhece o que é o mundo previdenciário, né? Previdência, você como empregador, todo mundo paga normalmente, né, como segurado da Previdência, então é a história da nossa aposentadoria, né, que é sempre tão criticada em nosso regime geral. Em geral, aí, os colaboradores são no regime geral da Previdência Social. Então, a Previdência Social é aquilo que a gente paga ao longo dos anos, né, para se beneficiar numa aposentadoria. Então, a aposentadoria nada mais é que a gente consiga, até o fim do tempo
útil ali de vida, vamos considerar assim, após o tempo de útil de vida, você continue recebendo, você tem a renda para continuar consumindo na sociedade, fazendo tudo isso, depois do tempo que você trabalhou. Então, a aposentadoria nada mais é que um retorno do que você contribuiu ao longo dos anos para que você tenha um ganho de capital, ali, um capital para você continuar gastando na aposentadoria, né, que é o que o pessoal costuma falar. Mas nada mais é do que você financiou aquilo, né, ao longo dos anos. E desde 82 nós temos a Lei da Seguridade Social, que instituiu algumas alíquotas complementares às contribuições dos empregados. Então, o empregado hoje tem uma alíquota lá de 9% a 11%, se não me engano, acho que está isso. Esse ano está tão louco aí que a gente não sabe mais como é que está isso daí, mas a princípio é de 9% a 11% que o colaborador paga, e surgiram algumas alíquotas que os empregadores iriam pagar, ou pagam até hoje, né, sobre o conceito de salário-contribuição. Então, foi definido o que é o conceito de salário-contribuição. Então, contribuição, salário-contribuição é tudo aquilo que é remuneração, ou basicamente, é tudo aquilo que é salário, realmente. Então, você tem gorjetas, tem algumas particularidades lá, mas objetivamente, tudo aquilo que é salário, que envolve a parte laboral do colaborador, que existe habitualidade no pagamento, está englobado no conceito de salário-contribuição. E os empregadores acabam pagando 3 alíquotas, basicamente, sobre a folha de salários dele, né, que gira em torno de 27,8% sobre a sua folha de pagamento. Então, basicamente, quem está no real ou no presumido tem essa alíquota. Quem está tem o benefício da apuração através do Simples Nacional, ele paga esse percentual, mas paga sobre o faturamento. Ele não tem um custo fixo sobre a folha de pagamento. Então, os empregadores acabavam pagando essas alíquotas, né? Só que ao longo dos anos, as empresas acabaram vendo que existiam algumas verbas na folha de pagamento. Então, o que é uma verba na folha de pagamento? Acho que a maioria aqui já deve ter sido CLT alguma vez na vida, sempre recebeu o contra-cheque lá, né? Ou lerite. Então, você tem normalmente do lado esquerdo proventos e do lado direito descontos. Proventos, o que você vai receber, ou a empresa está te pagando, está te creditando, e descontos são alguns benefícios que você pode ter tem o IR, o INSS do próprio segurado. Então, aquilo ali, cada linha daquele contra-cheque ali é um evento, é uma rúbrica, né, chamada na folha de pagamento. Certo. E aí, a base que o empregador vai pagar é o quê? É a soma de tudo que teve incidência de INSS. Objetivamente, ele vai somar tudo isso e aplicar lá os 20%, que é a cota patronal, o RAT, que é o risco ambiental de trabalho, o RAT ajustado, né, que tem o FAP ali, e as outras entidades, que é uma turma do SESC, SENAI, do INCRA, que gira em torno de 5,8%. Pois bem, as empresas acabaram vendo, eu estou só contextualizando aqui, depois eu vou abrir a parte de previdência aqui realmente, tá, gente? Então, a gente tem isso, o empregador paga essas 3 alíquotas, que giram em torno de 27,8%, sobre tudo aquilo que é salário. Algumas empresas viram que existiam algumas rúbricas na folha que não têm a contrapartida salarial, ou não envolvem a parte laboral do colaborador. E aí acabaram ingressando com medidas judiciais contra o INSS na época, que depois em 2009 tornou-se a Super Receita, indicando isso. Olha, judiciário, eu interpretei aqui uma determinada rúbrica que não tem o conceito de salário-contribuição, não é salário. E aí o judiciário foi se prontificando sobre o assunto, indicando alguns pró-contribuinte, outros pró-fisco, e em 2009, quando a Receita absorveu o INSS, ela tornou-se a Super Receita, né, que todos os tributos ficaram embaixo dela, a Receita soltou uma instrução normativa, que é a 971, que listou no artigo 58 alguns eventos que não tinham essa característica salarial, ou seja, não deveria ter tributação. Isso são eventos normatizados que nós chamamos, tá? Que a própria Receita, por força de instrução normativa, indicou a não incidência. Essa instrução normativa, ela simplesmente atualizou a Lei 8212, que é a Lei da Seguridade Social, lá de 91. Então, a gente viu uma oportunidade. O quê? Eu tinha empresas
que, por não conhecimento dessa instrução normativa ou dessa legislação, acabavam tributando de forma indevida essas rúbricas. Então, na época, eram somente proventos. Então, são algumas verbas que eram creditadas para os colaboradores e não deveriam ter tributação, e assim o fizeram, logo existiu um pagamento devido a maior. Só que a gente precisava quantificar isso com uma qualidade necessária para justificar isso para a Receita, né? E a gente desenvolveu o software. O software, ele basicamente vai vasculhar a folha de pagamento e ver o que houve tributação de forma indevida. Houve tributação de forma indevida? Houve. Quanto refletiu isso na cota patronal? Então, basicamente, o nosso software seria isso. E hoje, só para eu abrir aqui a Previdência, a gente consegue trabalhar basicamente, tá? Existem outras oportunidades pontuais aqui na parte previdenciária, na esfera previdenciária, mas a gente vai atuar aqui nessas três, que é o que hoje é mais simples de você aplicar numa folha de pagamento, é mais comum existirem nas folhas, né? Essas oportunidades. Então, esses três pilares a gente pode assim considerar, basicamente são proventos com incidência indevida, benefícios, que são alguns itens ali que eu vou detalhar depois, e um limite de base. Limite de base sobre a contribuição de terceiros é uma outra oportunidade. Então, basicamente, o que é um provento? Verbas com incidência indevida. São verbas que eu creditei para o colaborador, houve tributação e por algum dispositivo legal, hoje nós temos algumas formas aí para garantir uma segurança jurídica. Anteriormente sempre falava assim, enquanto não tiver uma nota da PGFN ou não tiver uma COSIT, alguma coisa, é difícil a gente fazer uma utilização administrativa. O Brasil está numa insegurança jurídica tão grande, infelizmente, por conta do nosso judiciário, até por algumas decisões recentes aí, contrárias ao que vinha sendo indicado, que hoje a gente tem alguns artigos aí, alguns pontos que a gente considera como segurança, não especificamente, não somente uma norma da Receita Federal. Então, hoje você tem algumas instâncias administrativas como o CARF, que avaliam o judiciário, você tem alguns temas que já são discutidos no judiciário, que mesmo a Receita não querendo entender, por assim posso dizer, não tendo uma formalização quanto à não incidência, você tem uma segurança para trabalhar. Então, basicamente, proventos, eu tenho lá um flagzinho, incide INSS sim ou não? Existem alguns eventos que não deveriam ter incidência da cota patronal. E qual que é a dificuldade aqui, que normalmente, aqui estamos falando mais para contadores, né, para todos que estão na área aí, que já conhecem, né, do assunto, surge uma coisa que todo mundo deve ter raiva aí, se não tem, algum momento já passou raiva, é uma coisa chamada CFIP. CFIP é aonde você entrega as obrigações da folha, entregava, né? Agora quem está no e-social aí já conseguiu abolir isso daí, só está a título de fundo de garantia. E a CFIP, ele é um software que você entregava as informações da folha de pagamento para a Caixa e depois iria isso para a Receita Federal, onde você declarava os seus débitos previdenciários. E qual que é a grande dificuldade? Por que normalmente até os nossos clientes falam, mas o meu contador não viu isso? Por que ele não fez corretamente? Por que ele não aplicou isso? Por quê? Na CFIP, a gente tinha uma particularidade que é o quê? Vamos usar o exemplo do Alexandre aqui. O Alexandre ia lá e era um empregado da minha empresa. Ele recebia uma ajuda de custo. Vamos considerar aqui em 2018, tá? A ajuda de custo é um item aqui que foi indicado para não incidência a partir da reforma trabalhista, né? O Alexandre, em pós-reforma trabalhista, foi lá e falou assim, eu tenho uma ajuda de custo aqui de uma transferência, eu vou ter que trabalhar em algum lugar aqui uma semana, você paga alguma coisa, uma ajuda de custo realmente, para eu ir lá desenvolver a minha função? Eu vou acreditar para ele a ajuda de custo. Só que muitos desses itens, qual que foi o problema aqui, né, para a aplicabilidade dele na folha de pagamento? Muitos desses itens, eles foram
pacificados. Pacificados é quando houve muita discussão no judiciário, ao ponto que, por exemplo, o aviso prévio indenizado, o terço constitucional de férias, os 15 primeiros dias do auxílio-doença, o STJ, que é o órgão competente, né, a instância competente para assuntos infraconstitucionais, avaliou esse tema em um recurso repetitivo. Depois eu acho que a Flávia e o Marco vão questionar aí sobre o terço de férias, não sei se vão chegar a esse ponto, mas por mais que o STF tenha nos surpreendido aí sobre esse ponto, mas eles foram lá num recurso repetitivo, que era o remédio necessário para a segurança jurídica, para a não incidência, julgou falando, olha, o terço constitucional de férias não deve ter incidência da cota patronal. Por quê? Quem ingressou com a medida judicial, foi o empregador. A justiça só vai avaliar o que é pedido. E o que ela avaliou? A cota do empregador. E voltando para a CEFIP, quando eu fui lá e paguei um terço de férias constitucional para o Alexandre, ou paguei uma ajuda de custo, paguei algumas dessas verbas aí, eu não tinha a possibilidade de segregar na CEFIP algo que tivesse incidência para o segurado e não tivesse incidência para o patronal. Era uma coisa só, chamada salário-contribuição. Era um campo de texto que você coloca lá, quanto de base de INSS que o Alexandre ganhou. Então, o Alexandre ganhava muito bem, ganhava lá seus 15 mil reais, ele incidiria para tudo, para o Alexandre e para o empregador. Não existia essa possibilidade, coisas que já foram atualizadas no E-Social. Tanto que a CEFIP, a última atualização dela, salvo engano, é de 2009, que é para instituir um limitador dos 30%, que caiu em 60 dias, mas ela era muito arcaica. E aí, sempre falaram... Oi? Oi, então assim, desculpa te cortar. Então, um resumo só, para quem eu vi que tem mais gente que chegou aí depois que eu tinha começado. Então, assim, você está falando agora de verbas que o cálculo acabava sendo feito sob um somatório e que o sistema não consegue segregar de fato aquilo que a lei permite, que só incide sobre determinadas verbas e sobre outras não. Só que na hora de gerar a guia, você só tinha um campo, ou seja, você não segrega, você bota tudo lá, ele incide o imposto em cima de tudo, quando não deveria incidir. Isso, então a grande dificuldade para o contador, inclusive, sempre foi essa. Ele até poderia ter conhecimento do aviso prévio indenizado, dos 15 dias do auxílio-doença, só que ele falava assim, como que eu vou fazer isso na CEFIP? O software não permite essa segregação. Então, surgiram inúmeras consultorias aí que fazem esse tipo de trabalho e a PRF viu isso daí, mas com tecnologia. Então, a gente faz o quê? Avalia essas verbas que podem ter sido tributadas de forma indevida. Por que eu digo podem? Tá? Folhas de pagamento, existem muitas particularidades. Acho que todo mundo aqui, não sei se todo mundo teve convivência com algumas folhas de pagamento, não é porque está na letra da lei, porque a sua essência aplicada na folha de pagamento está correta. Então, eu tenho, por exemplo, vamos citar o Alexandre aqui de novo. Eu tenho a reforma trabalhista indicando que a ajuda de custo não deveria ter tributação. Se eu avalio a folha do empregador do Alexandre e o Alexandre recebe lá sempre R$1.000 por mês há 4 anos seguidos, isso é ajuda de custo? Provavelmente não. Isso provavelmente pode ser o quê? Um incremento salarial. Existe uma habitualidade no pagamento, existe tudo isso. Então, é necessário avaliar, inclusive, esses padrões de pagamento, que é o que o software faz. Eu tenho alguns pontos aqui, só para caracterizar aqui uma verba que acho que todo mundo já ouviu falar. Aviso prévio indenizado. O meu empregado, ele tem um contrato de trabalho firmado com o seu empregador, com tempo indeterminado, com prazo indeterminado, ao qual, se eu quiser romper pela minha parte, eu tenho que avisá-lo com 30 dias de antecedência, que é o tempo para ele se reenquadrar para procurar um outro emprego, alguma coisa assim, então tem as 2 horas diárias, né? E quando eu não quero que ele goze esse direito, eu vou indenizá-lo. Eu vou indenizar o colaborador com seus 30, 36, 39 dias
depende do tempo de casa lá, que é a regra do aviso prévio indenizado. O aviso prévio indenizado, o colaborador trabalhou, ele gerou riqueza para a empresa? Não gerou riqueza para a empresa. Ele não estava trabalhando, ele não estava envolvendo a parte laboral dele. E assim, existem algumas verbas. O terço constitucional de férias, até, não sei se alguém está perguntando aí, era algo que foi pacificado em 2014 pelo STJ, existia um recurso repetitivo, e há 2 meses atrás, 1 mês praticamente, o STF foi contrário a todas as posições do judiciário, praticamente estão brincando que ele rasgou a Constituição, porque ele foi contrário ao STJ, que já tinha avaliado o tema, e indicou que, a partir daquele momento, o que o STJ avaliou não deveria ter. E passou-se a voltar a tributação para isso. Então, por isso que ele está até como bloqueado aqui. Então, a gente tem algumas oportunidades em proventos, em verbas que eu paguei para o meu empregado, que eu, como empregador, que poderiam ou não ter a tributação do INSS. O software vai vasculhar esses proventos, tá? Beleza. Dos proventos... Tranquilo, Alexandre? Tranquilo. Então, vamos lá. Próxima etapa que nós temos, que é um outro pilar que a gente indica, que é a coparticipação dos benefícios. O que é a coparticipação? Ivan, desculpa, você falou assim, beleza? É interessante o seguinte, tudo isso que você está falando é só para mostrar quão complexo é e que é justamente a proposta aqui nossa qual é? É para mostrar que o software faz tudo isso e que aquele ouvinte, quem está aqui do outro lado nos ouvindo, não é para que você faça um curso e entenda disso. É justamente o contrário. É para você entender o quanto que o software vai fazer isso para você e você não vai precisar ter que, operacionalmente ou tecnicamente, executar nada disso, né? É que o software, assim, falando da parte técnica de software é burro. Software, ele nada mais é porque é uma automatização de alguma tarefa. Isso. A gente tem que entender da legislação para depois entender o porquê que existe o software. Então, os contadores que aqui estão vendo, eles até podem ter conhecimento disso, não vejo problema nenhum. Só que ele só vai falar, pô, o software está aplicando aquilo que eu demoraria 6 meses, 1 ano para fazer na mão. Teria competência, não tiro o pessoal que faz no Excel, não acho que não consiga chegar no valor, consegue. Só que ele tem que agregar valor para o cliente dele de 1 mês para o outro, em 2 meses. Se ele for esperar 1 ano, 2 anos para o seu cliente, pode ser que o cliente não esteja nem aberto. Mas ele perdeu um cliente como contabilidade, esse cliente estava empregando muitas pessoas, movimentando a sociedade aí, e ao qual, por algumas faltas de alternativas aí, ou alguns demora para aplicar isso daí para o contribuinte, para o cliente do contador, acabou fechando a empresa. Aí ficou todo mundo sem negócio, né? Não importa como. Então, uma próxima etapa que a gente tem aqui, um outro pilar, seria a coparticipação em cima dos benefícios. Só para contextualizar. Benefício, o que é um benefício na folha de pagamento? Tudo aquilo que o colaborador vai subsidiar uma parte e vai ter um ganho maior. Então, o mais claro aqui, o Vale Transporte. O Vale Transporte, o colaborador paga 6%. Do Vale Transporte, e o restante que ele necessita para se locomover, o empregador vai incrementar com isso, correto? Só que, o que acontece? A Lei 8212, lá de 91, é uma fala que Vale Transporte, seja a parte do empregador ou do empregado, não tem característica salarial. Isso aqui já está no TST, já é amplamente discutido que o Vale Transporte, mesmo pago em pecúnia, em dinheiro agora, ultimamente, o empregador garantindo que é a título de Vale Transporte já não tem que ter, não tem natureza salarial, né? O que acontece? O que é o grande diferencial aqui? Eu pago a parte do empregador, normalmente para uma operadora de benefícios, que vai acreditar lá para o colaborador o cartãozinho. Eu não trafego isso pela folha, porque eu já sei que não é salário. A parte do empregado, que é o 6%, ele pagou a título do quê? De Vale Transporte também. Indiferente de quem pagou, qual moeda, quem pagou isso daí, foi a título de Vale Transporte. O pagamento do colaborador também não tem característica salarial. E a gente acaba não reduzindo isso do conceito de salário-contribuição. Eu vou falar o quê? Tem um colaborador lá que ganha R$2.000 por mês, gastou R$100 com Vale Transporte, eu, como empregador, venho pagando a cota patronal sobre R$2.000. Sendo que eu poderia pagar sobre 1.900. Por quê? Essa despesa do empregado
também é Vale Transporte, ele já começa o mês negativo, né? Então, as oportunidades que a gente tem de benefícios, hoje a gente tem praticamente 4 aí, 3 que são mais aplicados nas folhas de pagamento, que é o Vale Transporte, alimentação, refeição e o benefício saúde. Então, despesas com saúde, plano mensal, coparticipação, odontológico, isso tudo a nossa Constituição já prevê. A gente não deveria ter esse custo na iniciativa privada. A gente já paga inúmeros impostos, aí acho que é a reclamação de todo o Brasil, né? Pagar muitos impostos e não ter direito, e a gente já tem que gastar com a iniciativa privada. E a previdência privada é um outro ponto também, que esses itens seriam itens excludentes do conceito de salário e contribuição, ao qual a gente pode participar. A gente pode trabalhar, né, ver se houve pagamento indevido. E uma outra turma aqui, que eu acho que o pessoal deve conhecer aí, que é o SESC, Senai, o INCRA. Todo esse pessoal, ele vive de uma contribuição dos empregadores que gira em torno de 5,8%. Normalmente vira 5,8 e vai ser distribuído ali entre as entidades, né? E existe um decreto-lei, que é o 6950, que é esse destacado na tela, que é bem novo, tá? Ele é de 81, que ele limitava a contribuição para essas entidades em no máximo 20 salários mínimos. Ele falava, olha, quem for pagar a contribuição previdenciária ou a contribuição parafiscal, no máximo 20 salários mínimos como base. Em 86, foi revogado o artigo 3, que tratava sobre a contribuição previdenciária. Então, contribuição previdenciária é os 20% e o RAT, que é o que vai para a administração da Previdência, né? Seria um complemento do segurado. E foi revogado esse artigo 3 e, não me pergunte por que, não foi revogado o artigo 4, que eu também não sei. Em 86, não revogaram. E a Receita, num dado momento, aí na década de 90, interpretou que esse artigo estava revogado. E assim o fez e sempre cobrou a folha, as contribuições de terceiros sobre a folha completa. E na Cefip sempre teve esse layout, no E-Social sempre teve esse layout, e as empresas ingressaram com medidas judiciais falando, olha, a Receita interpretou errada isso daqui. Esse artigo está vigente, o artigo 4. Por que eu tenho que pagar sobre a minha folha toda? Resumindo, trocando parte bem prática, o máximo que eu deveria contribuir para o SESC, para o Senai, para o INCRA, para esse pessoal todo, seria R$ 1.200, que é o quê? 20 salários mínimos, R$20 mil, 5,8 sobre isso, R$ 1.200. Tudo que eu pago excedente a isso, eu tenho um teto na legislação que eu não respeitei, e esse assunto já chegou, inclusive, no STJ, foi avaliado pela primeira turma e pela segunda turma, indicando que ele está vigente, o artigo está vigente. Ponto. Quem interpretou de forma equivocada foi a Receita Federal. Obviamente, estamos no Brasil, né? Se fosse um país sério, a gente ia retroagir desde 90, né? Da nossa Constituição e da Lei da Seguridade Social, 91, para ter esses valores indevidos. Mas a gente tem a súmula do STF, lá, súmula 8, que a gente só pode retroagir 5 anos. Então, seria esses os valores. Então, o que o software da PR Fiscal faz? Ele vasculha a folha de pagamento e identifica todas essas oportunidades. Tem mais algumas que a gente trabalha que eu nem coloquei aqui, que é, por exemplo, as empresas têm o FAP, que é o fator do acidente previdenciário. Então, eu tenho o RAT e o FAP, né? O FAP é uma penalidade ou um benefício que o governo criou, porque eu tenho uma empresa, o Alexandre tem uma empresa e a Flávia, todos nós desempenhamos a mesma função. Só que na minha empresa eu faço CIPA, eu faço um monte de tarefas ali, ou opções para os meus colaboradores não se acidentarem. O Alexandre é relaxado, cara, ele gera um puta custo para a Previdência Social. A Receita criou esse FAP, a Previdência, né, para penalizar o Alexandre e beneficiar o Ivan. Então, o meu FAP pode aumentar ou pode diminuir. A própria Previdência, ela inclui nos cálculos de FAP, que é em cima do CAT, da CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho, massa salarial, que é algumas variáveis para calcular esse FAP, ela coloca CATs que não geraram despesas para a Previdência. O que é? CATs que o colaborador estava indo trabalhar. Qual culpa que o empregador tem que o colaborador se machucou indo para o trabalhar?
Nenhuma, não é responsabilidade dele. A Receita inclui, a Previdência, né, inclui esses cálculos, nos cálculos como penalidade para o empregador. A gente revisa isso também, para ver se a alíquota disponibilizada pela Previdência está correta. Então, é uma das oportunidades. Tudo isso é feito no software, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui o software. Deixa eu dar aqui. E é por isso, Ivan, que as empresas, principalmente as grandes, elas correm igual o diabo da cruz para emitir uma CAT aí, né? Você vai ser penalizado, né? Então, o ideal é assim, depende. Se você for devido, você tem que ter realmente isso daí. Agora, se você não é devido, não tem que ser incrementado isso daí. Então, aqui é o software que vocês têm, os contadores aí vão ter intermédio, tá? E algumas coisas que a gente tem aqui, ó, por exemplo, conversores de PDF. Então, normalmente, uma dificuldade que os nossos clientes têm, e os contadores até, pô, Ivan, eu vou ter que gerar num layout específico para você, eu tenho Senior, eu tenho Datamassa, eu tenho outro, tem Proteus, como é que eu gero isso? Cara, toda a folha de pagamento, objetivamente, ela tem competência, código, descrição e valor, independente do layout que for. Toda a folha de pagamento tem que ter isso. Como é que você tem guardado isso daí? Eu tenho Excel, eu tenho PDF, eu tenho TXT, eu tenho Sblubs. É no formato digital? Me manda que eu me viro do lado de cá. Então, eu tenho já 90% dos layouts marcados aí do mercado, já preenchidos. Então, eu venho aqui, se eu tenho um cliente que vai ter um estabelecimento ou 1000 estabelecimentos, eu boto a máquina para trabalhar. Então, eu vou lá, seleciono o PDF, que é a folha dele, escolho os arquivos aqui e dou importar. Eu já tenho toda a folha dele mapeada. Aí a gente tem um relatório aqui que é o de Depara. E isso é um facilitador, né, Ivan? Ajuda bastante, né? Você não tem que digitar nada de novo, né? Então, cara... Eu vou até dar um recado agora para o pessoal que está nos ouvindo. Eu acho que, assim, você já fez uma introdução do quão complexo é a vida dos empresários e dos contadores e do quão facilitador é o sistema em cima disso tudo. Você para pensar que eu não tenho que olhar para nada daquilo que o sistema vai cuidar, né? Então é o seguinte, a partir de agora esse é o momento. Quem está nos vendo, pode ser que surjam as dúvidas, coloca aí no chat do YouTube, né? E a gente já pode colocar até como aberto, tanto para o Marcos Dal Ponte para a Flávia, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente já vai esclarecendo, porque pode surgir essa possibilidade. Eu quero. Agora, você quer? Então, por favor, Flávia. Ivan, me explica uma coisa. Então, a gente, com qualquer sistema, seja ele qual for, eu vou gerar o arquivo para você e você consegue verificar? Com essa telinha, o que eu tenho já 90% dos sistemas de mercado aí mapeado, mas se você me der um sistema novo, eu desenvolvi um sistema aqui com alguém, basicamente em 10 minutos eu tenho o seu layout novo. Eu já tenho o seu layout pré-definido e, por exemplo, se você é um contador, eu imagino que na próxima folha você vai mandar nesse mesmo layout. Eu já não vou nem ter o trabalho dos 10 minutos para preencher o layout, porque eu já tenho feito. Então, é um trabalho sempre incremental. Então, hoje, se você falar assim, as maiores empresas de folha, eu já tenho aqui. Então, qual que é o trabalho para eu fazer um diagnóstico prévio aqui? Levando a sério, realmente, 15 minutos. Levando a sério, sem tomar café, 15 minutos. Vamos lá, quero ver na prática. Deixa eu te perguntar outra coisa, assim. Beleza, entendi. Então, quero ver se os meus clientes têm alguma coisa a recuperar. Eu pego em PDF, seja ele qual for, né, referente à folha, de qual sistema, te mando, e você me dá essa resposta em 10 minutos, não? O prazo que a gente pede é 5 dias úteis, mas para eu executar, demoraria 15, 20 minutos, aí dependendo do tipo de folha, tá? Mas depois que vocês... Pode falar, desculpa. Depois que vocês fazem esse levantamento, passa por um outro rastreamento ou não? Prioritariamente, como a gente trabalha com um diagnóstico. Não sei se o Alexandre vai depois mapear isso daí, mas a gente, se ele tem uma apresentação sobre isso, mas a gente trabalha em 2 cenários. Primeiro, um diagnóstico prévio, até para não gerar tanto trabalho para o contador, que é o quê? Uma folha por ano,
uma folha aleatória por ano e uma tabela de incidência, alguns documentos básicos ali, bem objetivos, tá? Para a gente ter uma ideia se existe crédito. Ah, o Esse cliente já fez... pré-diagnóstico viria com essa possibilidade Isso, com oportunidades. Olha, se você tiver essa mesma folha, se você pagou os 60 meses, né, que é uma coisa bem interessante, né, a gente não pode recuperar nada que não pagou, apesar de ter gente que tenta recuperar aí coisa que não pagou. O primordial é o quê? Ter o pagamento indevido a maior. Então, a gente faz esse diagnóstico, vai retornar para o contador e o contador vai levar para o cliente. Olha, nós temos uma expectativa de crédito de X reais. Faz sentido? Vamos levantar isso daqui? Pô, é uma matéria legal, não custa nada. Ah, faz sentido. Aí a gente firma um contrato, que é simplesmente, é quase que um NDA, tá? Só para eu ter acesso, hoje em dia com LGPD ainda mais, né? É mais importante ainda, a gente ter acesso a essas informações. Aí a gente vai pedir 60 resumos de folha, 60 GFIPs, uma série de documentos que comprovem isso e vai fazer o trabalho efetivamente. Aí, olha, era X de expectativa, virou Y. Pode ser mais, pode ser um pouco menos. Por quê? Eu tinha mais colaboradores, eu tinha menos colaboradores, eu fiquei um período com PERT, eu tenho um pagamento lá parcelado, período parcelado. Normalmente ele vai num bolo, né? Cria-se um bolo que é o parcelamento e divide isso em 60 parcelas. Esse período, enquanto eu não quitei o parcelamento, ele está em aberto. Você está pagando ele, não vai constar como débito, mas eu não tenho efetivamente o pagamento devido a maior. Então, esse período também não recupero, não posso trabalhar. Mas vocês conseguem verificar que tem esse parcelamento também? Sim, a gente consegue pelo extrato da Previdência. Existe um extrato da própria Previdência, que é um acesso público, que é uma das senhas que a gente pede, que ele demonstra, até mostrar para vocês aqui, nessa outra telinha aqui, de produtos, que é um extrator de GPS. O que é isso daqui? Eu não peço para os meus clientes, me manda todos os comprovantes de pagamento, que seria GPS na época da Cefip e DAI na época do E-Social. Eu entro com esse meu robô, que é o robozinho aqui, ele vai lá e baixa todas as GPS do cliente. Então, se o cliente, o que acontece? Muita coisa. Às vezes o cliente trocou de contabilidade ou tem uma memória muito fraca. Ele tinha lá 50 tomadores de serviço. Num momento lá, ele falou, tô apertado. Não consigo pagar minha GPS inteira. O que eu vou fazer? Eu vou pagar só de 50% a minha folha. Só quem exige. Normalmente no Brasil faz isso? Não. Não acho, né? Mas aí o que a gente faz? A gente baixa todas as GPS e nos nossos relatórios tem um indicador falando, olha, o meu crédito corresponde a 10% do seu recolhimento. Tá numa média legal. Tem vez que eu busco, tá 80% do que ele pagou, eu estou achando como crédito. O que a gente faz? A gente aponta isso e fala, olha, esse mês está fora da curva, a gente não sabe o que aconteceu, a ideia é você não pagou a sua contribuição na integralidade, ou seja, a gente tira, porque eu não consigo fazer um rateio disso. Então, a gente quando baixa todas as GPS, é para isso, para ter o lastro no crédito. Hoje em dia, a insegurança que as empresas têm é o quê? Da onde surgiu o crédito? E aí? Você tem lastro disso? Eu tenho lastro disso. Cadê? Cadê o lastro? Então, só para voltar aqui no software, quando eu importo todas as folhas, ele nesse combo aqui, ele mostra todos os eventos que passaram na folha. Independente se você pagou uma vez ou 60 vezes, eu vou classificá-lo aqui. O evento salário esposa é 1/3 de férias. Eu classifico, ele vai descer e montar isso daqui, que é o Depara. Isso aqui é o que o sistema vai fazer. Oi? Sensacional. O sistema é burro. Ele vai fazer com essa parametrização, ele vai vasculhar toda a folha de pagamento e ver. O evento 18, 1/3 de férias, era para não tributar e tributou. Tributou. Qual que é o reflexo disso na guia? Os 20%, RAT, as outras entidades. Era 27,8%, estava desonerado, tira os 20%. Quando eu importo as GFIPs, né, que é no trabalho completo, ele já mostra isso. Mas o mais legal que vocês têm que ter acesso, e eu acho que é a segurança que todos prezam, é a lastreabilidade do crédito. É você saber e estar seguro
que se eu estou compensando R$ 1, eu sei de onde é esse R$ 1. A ideia é essa. Se me permite aqui, Alexandre, falar um caso só de um dos nossos clientes. Ele tem um acompanhamento diferenciado aqui em São Paulo, nos grandes contribuintes, e ele foi auditado. Nós somos responsáveis, né? O cliente foi lá e falou: pô, Ivan, vamos lá com a gente. Tá tudo explicado, mas vamos lá explicar para o fiscal. O fiscal, ele me viu, eu era mais novo ainda, ele falou assim: garoto, eu só chamei vocês aqui porque eu queria saber o que foi feito. Porque está muito bem elaborado, muito bem detalhado. Vou mostrar as memórias de cálculos para vocês. Ele falou assim: eu vou te contar o que aconteceu no último mês. Eu abri 30 auditorias iguais a essa, similares a desse cliente. Ele falou: apenas 2 vieram justificar, você é o segundo. Ele falou: e o primeiro justificou um crédito de 15 milhões com uma folha A4. Ele falou: não tem como justificar 15 milhões de crédito numa folha A4. Ele falou: você está dando lastro, você está demonstrando. Então, aqui, só para mostrar para vocês esse case é muito legal. Aqui eu vou mostrar um... Deixa eu ver se o teste aqui ele tá... Se ele tá fechado o trabalho dele aqui. Eu quero, hein? Eu quero isso para a vida. Deixa eu abrir um outro cliente. Agora, Ivan, enquanto você procura... Pode falar. Alexandre, o que eu me preocupo com a blindagem do profissional da contabilidade. Por quê? Acontece muito do cliente apontar logo: você errou, contador, né? Estou fazendo isso aconteceu porque você errou. E muito chato, é uma situação difícil, por mais que boa parte pode ter sido um erro realmente do profissional da contabilidade, mas tem coisas que o cliente ele não consegue identificar o que cabe a nós e o que não cabe, né? Às vezes ele não paga nem por isso, mas ele quer isso igual. Às vezes ele quer pagar uma contabilidade de R$ 350, que você vai ter que escalar para mais pessoas, menos pessoas fazendo mais empresas. Mas assim, Flávia, isso é uma das coisas que a gente começa a reunião falando: olha, essa dificuldade não é culpa do seu contador, não é culpa do seu departamento pessoal. Obviamente, a gente tem todo um ritual aí para demonstrar isso para o cliente, né? Mas a gente mostra que, assim, primeiro, o cliente, ele é muito bom, mas ele quer pagar muito pouco. Então, ele não vai conseguir pagar para a contabilidade algo para que você consiga ser especialista na folha de pagamento dele. Se ele pagasse 3 vezes mais do que ele paga para fazer a folha, obviamente você teria mais tempo para fazer isso daqui, para buscar essas oportunidades no próprio mês. Até poderia ter menos equívocos. Mas a gente olha e fala assim: mesmo que o contador queira fazer isso daqui, ele teria que ter um sistema igual ao nosso. Eu teria que ter uma outra equipe para fazer esses cálculos gerenciais, para fazer as compensações, para administrar isso. Que assim, na prática, seria melhor para o cliente ele pagar um pouco mais, mas ter uma guia menor. Só que, normalmente, o cliente está preocupado em pagar menos possível. Então, o nosso discurso realmente isso não é culpa da contabilidade. A folha de pagamento, quem trabalhou com uma CFIP uma vez na vida, você vê que aquilo não é feito para dar certo. Aquilo é feito para atrapalhar quem coloca as informações previdenciárias. Agora está um pouco mais avançado, pelo e-social, você tem algumas alternativas. Mas, infelizmente, na época da CFIP, era uma bagunça aquilo. E muitas vezes os contadores falavam assim: olha, eu trabalho com o que eu tenho. Infelizmente, a CFIP está aqui, dá para segregar? Não dá. O que eu vou fazer? Tem que montar um outro software, tudo isso, então... E o contador ele não é uma empresa de software, e a pauta dele, a demanda dele não é criar um software para resolver esse problema que não foi ele que criou e que é vamos botar, um problema do mercado, não é um problema dele, não é um erro dele, né? E realmente nas reuniões a gente fala isso. O Marcos levantou a mãozinha aí, ele quer falar uma coisa também, né, Marcos? É muito interessante essa questão aí. Você tocou num assunto aí, eu acho que a gente já havia tocado isso anteriormente, e eu acho interessante a gente colocar aqui na live para que todos, né, pudessem ter a ideia que muitas vezes a contabilidade
e o direito, eles vão caminhar juntos, efetivamente. O que é que eu quero falar com isso? Por exemplo, você disse que quando se tem um parcelamento, né, efetivamente, aquele tributo, aquela contribuição ainda não está paga, então não tem direito à restituição, à compensação. Isso é fato, correto? Claro. E hoje você sabe que a maioria das empresas aí, empresa que não tem parcelamento, são poucas. Raros casos, né? São raros casos, entendeu? Porque a gente atravessa aí um momento de retração na nossa economia, né? Uhum. E estamos aí patinando para chegarmos a algum lugar. E aí eu lhe pergunto, se por acaso a empresa tem um parcelamento, imagine só que ela tem 3 milhões lá de INSS para recolher, certo? E a empresa tem um parcelamento, não recolheu nada. Ela também poderia utilizar da sua ferramenta para que pudesse efetivamente reduzir o valor, fazendo uma retificação daquilo que já teria sido enviado, certo? E reduzir, assim, consideravelmente aí o valor do débito, né? Ficar com um débito menor, né? Um débito menor, né? A partir do momento que você aderiu ao parcelamento, você considerou que aqueles débitos estavam corretos. Então, essa é uma particularidade. Eu não conseguiria retificar isso daí para diminuir o meu débito. O que existe hoje são revisões de parcelamento por medidas judiciais. Então, ou algumas, se tiver na PGFN, você tem algumas medidas ali administrativas, mas geralmente as revisões de parcelamento por inclusão de débito indevida, por verbas, essas coisas assim, você não conseguiria administrativamente, tá? Inclusive, vou retificar alguma coisa que já está na PGFN, a Receita não aceita a declaração de débitos. Então, retificar a DCTF, retificar a DCTF Web, ela não processa isso para diminuir o seu débito. Existem alguns outros processos, não a compensação em específico, mas que você consegue revisar esse parcelamento para ter um débito menor, tá? Agora, se não tiver com a compensação, com um acordo, né, com a dívida assinada, ou seja, eu tenho lá os 3 milhões de débito, se tiver no conta corrente, né? Em nível de conta corrente ainda sim. Aí em nível de conta corrente... Mas aí mais uma coisa interessante. Na realidade é o seguinte, mesmo que tivesse na PGFN e você tivesse compensado a dívida, porque a Receita ela não te dá outra opção, certo? Tá. Se você não parcelar, você vai para a PGFN. Correto. Chega no momento na PGFN que você é ajuizado. E levando em consideração que já temos muitas dessas verbas pacificadas pelos tribunais, não caberia entrar com uma ação judicial e aí, por exemplo... Da revisão da dívida, né? Da revisão da dívida. Sim, aí sim. E aí eu travaria, entendeu? Eu travaria esse meu crédito para mais de 5 anos. Durante o período da revisão, né? Enquanto não for revisionado aquela sua dívida, você teria o garantido direito creditório ali, né? Que você teve do pagamento devido a maior. Mas, assim, esse é um processo que dá para fazer, existe no mercado, só que a gente não costuma fazer, tá? A gente fez alguns trabalhos pontuais a nível de PGFN, de débitos indevidos, ou débitos que foram constituídos a maior do que deveria, mas a gente fez a revisão administrativa desses débitos. Quando eu faço a adesão do parcelamento, a revisão desse parcelamento não dá para ser administrativa. Aí, como você comentou, Marcos, muito bem, tem que entrar com a medida judicial falando, olha, eu devia 3 milhões, mas desses 3 milhões, 500 mil era indenizatório, foi tributado de forma indevida, tudo isso, mas não é algo administrativo, tá? Não é algo que eu faça via Perdercomp ou uma revisão via própria ECAC.
é algo que envolve um jurídico para fazer esse assunto. Infelizmente, a burocracia no Brasil exige isso, tá? Existe muita coisa que a gente consegue resolver administrativamente, mas o nosso judiciário é muito grande por causa disso, né? Porque muita coisa exige-se que o judiciário se prontifique sobre o assunto. Mas, na realidade, a gente entende que, por analogia, né, na realidade, estou me cobrando uma coisa que eu não devo, né? Infelizmente a gente está no Brasil, né, Marcos? Se a gente conseguir identificar isso anterior à adesão do parcelamento, tranquilo, eu consigo fazer através de retificação de declaração de débito, seja DCTF, CFIP, DCTF Web, tudo isso. Mas a partir do momento que eu fiz a adesão, aí o processo é um pouco mais complicado. É a burocracia do Brasil, infelizmente, tá? Ivan, você cabe aqui já 2 dúvidas do pessoal no chat? Tá. Então vamos lá. A gente tem aqui a dúvida da Marina, que pergunta: como eu faço para acessar o sistema? Sou eu que vou operar? Não, isso aí é tudo da equipe da PRF. Vocês vão incrementar no sistema da Conte 21 somente os 3 resumos de folha para ter o efeito do diagnóstico, que aí eu vou retornar para vocês um relatório com o que é administrativo, qual que é a expectativa de crédito, e aí vocês vão ter um passo a passo em fechar o contrato. Fechou o contrato, desce tudo para a minha equipe, e a minha equipe vai entrar em contato com o cliente, ela vai solicitar todos os documentos. Teoricamente, você não tem mais trabalho, simplesmente só formalizar o contrato, né? Só formalizar o contrato para que aí o resto a gente faz. Legal. Aí isso até dá um gancho para a segunda pergunta do Valdir Alves. Ele diz assim: Ivan, desculpe minha ignorância, mas como você disse, para iniciarmos um diagnóstico, preciso solicitar o arquivo de uma folha de pagamento, mais essa tabela de incidência, correto? É isso aí mesmo, né? Hoje, vamos dizer até que por esse assunto estar tão difundido, é até interessante perguntar se a empresa já fez alguma coisa do tipo, porque hoje a maioria das empresas já vem se mexendo, aí como o Marcos comentou, por esse ano atípico que nós temos aí, e por um tempo de recesso aí, alguns anos já que os empresários vêm sobrevivendo, né? Não vem vivendo, vem sobrevivendo, eles já vêm se mexendo mais sobre esse assunto, então muita gente já fez. O que a gente tem com o software, eu brinco, normalmente o contador vai falar assim, pô, eu vou levar para o cliente falou que já fez tudo. Gente, o que a gente tem é uma peneira bem fininha, mas bem fininha mesmo. Existem inúmeros concorrentes no mercado? Existem, mas a peneira deles é bem grossa. Por quê? Manualmente, você tem que ir aonde dá mais dinheiro. Infelizmente, é a prática. Para eu ganhar mais dinheiro, eu vou ter que ir no evento. Entre eu ter uma laje com 100 colaboradores digitando um evento que vai dar R$10 ou que vai dar 1 milhão, eu digito que dá 1 milhão. Só que pela expertise do software, para eu fazer um trabalho de R$1 ou de 1 milhão, vai dar o mesmo trabalho. Então, a nossa peneira ela é bem fina. Então, a nossa possibilidade vamos revisar. É de graça, realmente. É agregar valor para o cliente de vocês, falando, olha, existem essas possibilidades. Vamos revisar? Vamos. Se surgir alguma coisa, aí a gente dá um próximo passo. Legal, a Marina agradeceu. O resumo da pergunta do Valdir é o seguinte: Valdir, a tabela de incidência é uma só. Acabou. Você conseguiu a tabela de incidência, ela serve para todos os parâmetros dos eventos de folha. E o resumo de folha é o seguinte: imagina você tem uma empresa com 1.000 funcionários. Vai sair um por um. No final da folha aparece uma tela só, chamada resumo de folha. Só precisa dessa uma tela. Então você pega 3 resumos de tela, ou seja, 3 folhas, e uma tabela de incidência. Acabou, está pronto para fazer o diagnóstico e é bem simples. E o Ivan, aí agora já é um comentário meu, o Ivan falou uma coisa legal: quando você faz o diagnóstico, a PRF faz uma coisa que eu não vejo nenhuma consultoria fazer. Não vi até hoje, e se ela faz, eu preciso que ela me prove que ela faz com o mesmo nível de exatidão. Que é o seguinte: existe aquilo que foi julgado, e por já ter sido julgado, você pode fazer administrativamente, você não precisa de advogado, de custas judiciais, de esperar um tempão, é só coletar o documento e cumprir o processo, porque já tem a lei, o parâmetro, tudo julgado. Existe aquilo que é o judicial. O que é o judicial? É algo que você tem direito de acordo com a lei, mas ainda não passou por esse julgamento. Ou seja, então a gente não pode executar isso administrativamente, só com um advogado. O diagnóstico da PRF é o único que eu vi até hoje que fala: você tem direito a 5 milhões.
3 milhões administrativo e 2 milhões jurídico, ou seja... Um exemplo de diagnóstico aqui, Alexandre, é isso aqui que está na tela, realmente. Ó. Exato. Então, aqui já vem separado o que é administrativo, o que é jurídico. Então, administrativo é o quê? É aquilo que eu não deveria ter pago. Ou seja, eu vou ter uma recuperação muito mais rápida. E o jurídico é o que, de fato, é uma tese. Aí tem que aguardar trânsito e julgado, fazer tudo isso. Posso correr aqui, Alexandre? Porque senão acho que o nosso tempo vai estourar aí, né? Então, só para falar, gente. Identificamos oportunidade de crédito. Como que eu me beneficio disso? Eu me beneficio através de compensação nos meses futuros. Então, eu vou ter indevidamente pago lá R$ 5.000 no passado, eu vou compensar esses R$ 5.000 no meu próximo vencimento. Eu tenho contribuição previdenciária a pagar? Tenho. Tenho crédito e contribuição? Tenho. Eu vou fazer um perder-comp, você não, né? A nossa equipe faz um perder-comp, aonde o cliente se beneficia. Eu tinha a pagar 10 mil, estou compensando 8. Ele vai pagar um FII sobre esse 8, proporcional à utilização. Então, levantei 1 milhão, o cliente vai usar 10 mil por mês, ele vai pagar sobre os 10 mil. Não vai pagar, não vai ter investimento, ele não vai ter que dispor de dinheiro nenhum. É só do que ele economizar, ele paga um percentual para PRF, tá? E aqui, ó, só para mostrar a lastreabilidade do crédito, que é legal, é isso daqui, ó. Todos os clientes têm acesso ao conta corrente. Então, no conta corrente, ele mostra, para compensar esses R$ 9.500, ele precisou de 3 de 2015, 1 de 2016, 2 tal, todos esses meses. E se apertar compor eventos aqui, ó, ele abre, inclusive, quais foram os eventos, ó, R$ 732 de excedente de limite de terceiros, ó, tá vendo? Por isso que ele usou. Então, isso daqui é o que dá a segurança para quê? Para mostrar, se eu tenho R$ 1, eu sei de onde está esse R$ 1. Então, é isso que é importante, acabar com essas... Não ficar à mercê da ineficiência da Receita Federal, tá? A gente trabalha sempre com o pior cenário. O pior cenário é ter que justificar isso uma semana depois da compensação. Então, antes de ter a compensação, a gente tem tudo lastreado, que é o que é importante. Até para a contabilidade, vai precisar disso daqui, né? Então, a própria plataforma tem um botãozinho de exportar aqui para fazer os lançamentos contábeis. E seria basicamente isso da parte previdenciária, gente. Não sei se me estendi muito aí, Alexandre. Desculpa até estourar o tempo aí. Essa pauta, essa matéria aí, ela é muito importante. E você, na verdade, foi zeloso. Você poderia entrar só numa apresentação comercial, mas você quis mostrar o quão séria é a matéria, né? O quanto o sistema ele é criterioso, justamente para que isso não gere problemas, e sim uma solução e um alívio de trabalho. Imagina, de novo, o contador, como você deu o exemplo, ter que fazer isso manualmente. Cara, é loucura. Isso não faz sentido. É bem Não, complicado. eu achei formidável, achei muito legal. E aí eu torno a repetir, a blindagem é um profissional da contabilidade, e isso vocês fazem. Então, muito legal, gente. Tem a ideia é buscar resultado aí para os clientes de vocês, não gerar só a guia, né? Apresentar um resultado para eles, falar, olha, passou algumas oportunidades, a gente não tinha tempo nem expertise no momento, hoje nós temos tempo e expertise por conta da tecnologia e vamos agregar valor aí. Até acho que hoje em dia é o que mais está precisando, né? Os clientes que a gente tenha esse fôlego aí para eles. E aí a minha fala agora vai ser para os profissionais da contabilidade que estão aí nos ouvindo. Pessoal, faz sem medo. É uma oportunidade de ganho extra, né? Ninguém vai culpar você, ninguém vai apontar você, não tem nada a ver, porque quando a gente começou a divulgar o evento, Alexandre, muita gente me ligou perguntando, mas isso aí não vai pegar para mim, né? A preocupação deles foi a mesma. Pô, isso vai pegar para mim, pô, o cara vai ver que eu não fiz, ou que eu esqueci, ou que eu, né, tive algum problema aqui. Não tem nada a ver, mesmo porque isso é uma parte muito minuciosa que o profissional da contabilidade não está recebendo para isso, né? Isso é um extra. A gente a folha, se a gente ficar esmiuçando como, né? Existe tanta lei, a gente não faz a nossa parte. Então, a gente faz a nossa parte e a gente tem esses parceiros aí para ficar com a gente. Então, gente, pode fazer sem medo. Eu vou fazer. Legal. E o corte para esse trabalho, Flávia, que é interessante, é o seguinte.
para a cabeça ficar bem assim, pensar de hoje para amanhã. Empresas do lucro presumido e do lucro real que tem esse recolhimento da parte patronal. Acabou. Empresas do Simples não sofrem esse recolhimento, não é isso, Ivan? Ele recolhe, mas ele recolhe na DAE, né? Ele recolhe sobre o faturamento. Então, ele não paga sobre a folha, né? A não sei quem esteja no anexo 4 lá, que é uma particularidade do custo fixo de construção civil, alguma coisa assim. Mas, em geral, o pessoal do Simples não pode. O resumo é: tenho colaborador? Tenho. Estou no presumido e no real? Estou. Possivelmente tem alguma oportunidade de crédito previdenciário. Entendi. Marcos, algum comentário que eu tenho para a gente entrar aqui nas dúvidas do chat? Não, por enquanto não. Bem esclarecedor. E o que eu tenho para falar aí, pessoal do Sescom, CRC, cara, vamos para frente aí, que é uma oportunidade boa de fazer bom negócio com os clientes aí. Legal, eu vou fazer depois só um comentário para a gente concluir, mas o Valdir fez uma outra pergunta. O Valdir está ativo hoje, Valdir Alves. Existe exceção por tipos de empresas e estados? Não. A princípio contribuir para o regime geral numa empresa privada, então autarquias e prefeituras normalmente podem ter regime próprio, né? Aí é uma particularidade, mas iniciativa privada normalmente é para o regime geral e que não esteja no Simples, né? Até, fiquei 3 anos no Simples e estou há 2 no presumido, tenho crédito? A gente vai trabalhar em 2 anos. Não pago o INSS há 1 ano, porque estou na crise, ou nos últimos 10 meses, 6 meses aí, gente, estou apertado, não consegui pagar os últimos 6 meses. O que a gente vai fazer? Vai trabalhar com anterior a isso, 54 meses do passado. Então, tem oportunidades. Exatamente. Vou dar um exemplo. Então, são 60 meses? Até 60 meses? Tributo federal, né? Sempre 5 anos, né? Então, a gente tem a súmula do STF lá vinculada a isso, né? Por vias administrativas, tá? Agora, vias Ivan, tem algumas teses aí, mas... Com a sua experiência, esse dinheiro demora muito para retornar para o contribuinte? O nosso crédito, ele demora, o nosso gargalo é o envio de documentos. Então, normalmente, o contador tem isso daí. A partir do momento que ele nos enviou tudo, em 15 dias, 10 dias, o trabalho está efetivamente pronto. E aí a gente vai retornar para o cliente e falar, olha, eu achei o evento X, a base legal do evento X é isso, 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 isso. Se ele for rápido, de um mês para o outro, ele já começa a se beneficiar disso. E esse estoque de crédito, geralmente, é em torno de 3 a 6 meses que ele esgota, tá? Então, ele vai se beneficiar disso daí mais ou menos de 3 a 6 meses. Tem as variações, né? Tem um pouco colaborador hoje e tinha muito no passado, aí o estoque fica maior. Se for o inverso, o crédito pode ser suprimido em menos tempo, aí, mas normalmente 6 meses de fôlego ele tem aí, rapidamente. Legal, legal. O Valdir também disse assim, desculpe, aqui atendo grandes empresas não só no estado de São Paulo, mas em Minas e Paraná. Então, não só para o Valdir, mas para todo mundo. É a nível nacional. Não tem divisas de estado, até porque a gente está falando de um imposto, um tributo federal. Então, sem problema. Você tem empresa em qualquer canto do país, ele provavelmente pode estar incorrendo num recolhimento indevido e é direito dele reaver esse crédito, né? E os documentos necessários para o diagnóstico, né, Alexandre? Vai ter um documentinho padrão ali com o que é requisito, com um exemplo de folha de pagamento, um exemplo de tabela de incidência, para que fique bem didático, tá? Pedindo aquelas informações, a gente consegue fazer um diagnóstico aí. Pois é, eu vou dar um exemplo também, você deu exemplo aí do um case de São Paulo, eu vou dar um exemplo aqui também do Rio de Janeiro, que está dentro aqui do nosso grupo de atuação, sem citar o nome da empresa, mas isso pode acontecer com você, tá? Uma empresa que já fazia esse trabalho, o Ivan citou bem, às vezes existem outros profissionais de outras áreas fazendo consultorias, e a gente sabe que o refino, como ele falou bem, não é tão grande. Às vezes eles vão naquele mais grosso e larga o refino. E aí a gente realizou um diagnóstico para essa empresa aqui do Rio e a gente conseguiu pegar mais 2 milhões e 400 mil reais que o outro prestador de serviço não refinou. Com isso, gerou uma conexão forte, né, Ivan? Uma coisa que é muito legal aqui, acho que todos os contadores, acho que todo mundo já ouviu falar do aviso pré-indenizado e já sabe que não tem que ter incidência hoje. Esse é um evento que
É claro, assim, todo contador já conhece isso daí, normalmente até já aplicou na folha de pagamento. Mas geralmente foi feito o quê? Davi para frente. Uhum. Ah, eu não pago aviso pré-indenizado há 1 ano e meio já. Tudo bem, e os outros 3 anos e meio para trás? Você pode Pois é, utilizar. pois Então, é. 90% das empresas que tiraram, da nossa carteira pelo menos, mas fizeram Davi para frente, não retroagiram. Então, assim, essas oportunidades, e é algo que todo contador sabe praticamente. Pois é. E aí, sabe o que foi legal desse case aqui do Rio? É que essa empresa que acabou recuperando esse refino que estava meio que caindo no limbo, ele acabou depois se beneficiando dos outras entidades que ninguém estava fazendo, né? Que a gente acabou de falar ali da lei de 81 e do anexo 4, né, Ivan? Da lei de Artigo 81. 4, né? Artigo 4. Artigo Isso. 4. E aí, pasmem, é uma empresa com uma folha de pagamento tão alta, tão alta, tão alta, que agora a cifra recuperada para ela já passou de 40 milhões. Então você imagina o impacto, né, o impacto positivo que o teu trabalho é capaz de gerar para ele, e você como um prestador de serviço de alto nível. Por que de alto nível? Porque você está refinando também o teu conhecimento, você está desenvolvendo novos critérios para olhar o que o seu cliente sente de dor e como você está ajudando ele. Então você sim pode ser remunerado para isso. E aí eu já deixo o gancho ontem, quem assistiu, e se tiver pessoas que não assistiram, vai na descrição do vídeo, no primeiro link, se cadastra na plataforma. Tem todo o passo a passo do que foi realizado ontem, tem os bônus, tem o diagnóstico para a sua empresa, e lá existe uma tela onde você vai preencher como o prestador de serviço e vai se tornar um parceiro Conte 21 PR Fiscal. E aí você vai poder realizar o primeiro filtro, que é com o que foi entregue ontem do Simples Nacional, e nas próximas semanas a gente vai colocar o passo a passo do que a gente está passando hoje. Para quê? Para que você não sobreponha também uma quantidade de informações. O que foi passado ontem, você consegue matar ali, sei lá, em 3, 4 dias, e aí vai ser o tempo suficiente para na próxima semana, até o fim da próxima semana, a gente colocar um passo a passo igualzinho, para você pegar tudo que o Ivan explicou aqui, e você vai ver como é simples. Você vai falar assim, pô, peraí, aqui tem uma apresentação, me explica tudo bonitinho, que a gente vai deixar anexo lá. Você vai ver, eu preciso só para diagnóstico, a tabela de incidência, 3 resumo de folha de pagamento. Pô, deu resultado positivo. A gente formula o contrato, tem lá o contrato para você baixar, para você assinar e formalizar com o teu cliente, e tem lá o passo a passo. Cliente, me manda esses documentos. Se você é o contador, muito provavelmente você vai ter facilidade para juntar esses documentos, e aí você só vai mandar lá esse documento para a PR Fiscal, o sistema vai rodar tudo, e aí você vai ver que, se houver agilidade, eu lembro que um parceiro nosso falou que um cliente dele de Minas, quando viu a apresentação, ele correu para entregar tudo, e pasmem, em 22 dias ele já estava compensando, ele já estava se beneficiando de crédito. Então, tudo vai depender mais de você descobre o que agiliza essa documentação, formaliza o contrato, e aí o sistema da PR Fiscal vai rodar com agilidade. Não é isso, Ivan? É isso aí. E aí, Tendo tudo disponível, é muito rápido. Normalmente Realmente. de um mês para o outro, né? É, Dependendo da entrega dele, é possível de já se sim, compensar sim. desse crédito, né? É um valor muito rápido para o cliente, tá? Legal. Realmente bem. Alivia bastante o caixa, né? Até para pontuar, só para todo mundo que está aqui já deve saber, mas a pandemia prorrogou 3 meses de contribuições previdenciárias, mês 4, 5 e 6. Então, até o fim do mês, até o fim do ano, desculpa, os empresários vão ter contribuições. Quem aderiu a essa prorrogação, uma contribuição em duplicidade. Então, em 20/11, vai pagar a referente a maio e a de outubro. E no 13º e a do mês 11, em dezembro. Então, é uma carga que está ainda mais alta. A economia não voltou como era antes, e os empresários estão, não digo necessitários, mas infelizmente o custo da folha vai ser maior nesses 2 próximos meses aí do que o habitual. Já vem sendo caro, né? Mas vai ser um pouco mais pesado para eles aí. É verdade. Ivan, cabe mais uma dúvida aqui do pessoal? Por favor. Vamos lá, Jair Chaves, contador.
Posso achar essa oportunidade em empresas ou repartições públicas, prefeituras, etc. Boa. Existe a oportunidade, né, nas prefeituras, mas normalmente prefeituras você não pode entrar como consultoria, né? A grande dificuldade seria como fazer contratação disso, né? No ente público você tem os procuradores, tem todo esse pessoal que deveria ser capacitado para fazer esse processo. Existe folha, mas a dificuldade seria a forma de contratação disso, tá? Existe assim, tem o modus operandi. Na empresa, aqui, vamos lá, um exemplo. Uma empresa que tenha uma guia para pagar de 200 mil, ok? Aí ela tem lá uma recuperação, ela viu que ela tem 2 milhões, um estoque de 2 milhões para usar. Então, ela vai compensar, a PRF vai criar uma nova guia, fazer uma pair de comp e fazer uma nova guia, não de 200 mil, mas uma guia de 40 mil, né? Vai compensar 160 mil e vai falar, ó, tá aqui, ó, você paga uma guia de 40 mil, tá ficando limpinho no teu caixa 160 mil. E aí, em cima desses 60 mil, a PRF vai mandar uma guia para o cliente, com um percentual contratual, e o cliente vai pagar a comissão na PRF, sempre depois, no êxito, né? Sempre depois de se compensar, ou seja, o trabalho ele se paga e o cliente não desembolsa nada. Falando de prefeitura, já é o contrário, é um outro modus operandi, porque lá parece que a União ela só permite a locação do sistema e não um resultado no êxito, não é isso, Ivan? Em prefeituras a forma de contratação tem que ser diferente, né? Você não pode ter consultoria, né? Então, existem algumas alternativas, como locação do software da PRF, a gente tem algumas possibilidades dessa, mas aí são coisas bem pontuais, tá? Normalmente a gente separa bem isso daí, é bem tratado de forma que aí vai envolver a licitação, tem que fazer tudo isso, né? É todo o processo, mas aí não é a gente que opera, a gente disponibiliza uma ferramenta para que eles façam. A nossa ferramenta é para que o ente público consiga fazer sozinho esse trabalho, né? Mas aí é possível fazer, tá? E sempre mediante a licitação, porque aí é Sim, outro modo é operandi. como se fosse uma licitação de software de folha, uma solicitação de um software qualquer, né? Que a prefeitura tem interesse, né? É verdade. Mas que dá bom resultado também. E aí, pessoal, Dá. mais alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida aí, coloca no chat, senão eu já vou entrar no fechamento, que realmente, cara, é esclarecedor. Eu vivencio na prática, né? A Conte 21, só para falar que eu não falei no início, que eu queria começar logo, eu sou head de inovação do projeto Conte 21, que é uma aceleradora para escritórios de contabilidade, né? E sou cofundador da Transformers Desenvolvimento Empresarial, que é também dona de outros projetos que daqui a pouco vão vir para o mercado aí, que vocês vão ver que já estão no forno. E aí a Conte 21 já é através dessa parceria que a gente já tem aí de meia década que eu tenho com a PR Fiscal, ela foi convidada para esse projeto justamente para que a gente consiga auxiliar o máximo de empresas e principalmente fortalecer os contadores, ok? A gente quer que passe por vocês contadores para que vocês dentro do elo da cadeia sejam remunerados e sejam vistos num formato diferente, que não só um burocrata que olha mais para o governo do que para o seu cliente, e isso é uma grande forma. Bom, hoje nós falamos sobre recuperação previdenciária, uma modalidade que, de fato, pode e recupera milhões para os seus clientes. Amanhã, nós vamos ter mais novidades no nosso último dia de encontro estratégico. Tem muita informação importante para vir aqui para vocês amanhã. Então, não atrasem, porque amanhã o palestrante também, ele é, como todos os outros, bem pontual. Quando der 8 horas em ponto, a gente está começando. E lembrando, o diagnóstico prometido, como eu falei agora há pouco, e todo o passo a passo do que já aconteceu e a sua filiação como um parceiro junto à PR Fiscal está no primeiro link da descrição. Você vai receber um acesso a uma plataforma nossa da Conte 21. Lá você vai ter todo o passo a passo dividido em 3 módulos. Módulo 1, apenas uma explicação de como você vai proceder e se reposicionar. O módulo 2, que é a prática, todo o passo a passo, o diagnóstico da sua empresa, como começar a recuperar os impostos nos 6 passos ali da PR Fiscal. A live de ontem, a gente subiu a plataforma, então se você quiser ouvir, assistir de novo, está lá dentro, ok? E um bônusinho, um mimo que a gente colocou de outros 2 parceiros, 2 vídeos
que vão explodir a sua mente quando se trata do que está acontecendo no mercado hoje e daqui para frente. Não deixa de assistir esses 2 vídeos, que eles são matadores de verdade, ok? E tem o segundo link. Esse segundo link, Ivan, eu abri ontem de surpresa, tá? Nem o Júnior e nem o Luiz sabiam, que é o seguinte, e eu não combinei com a PRF, tá? Então não é uma obrigação deles, se por acaso eles estiverem disponíveis e puderem participar, ok, mas se não tiverem, é um compromisso meu, Alexandre. Na próxima quinta-feira, eu vou fazer uma live ao vivo, igual a essa, de mais ou menos 1 hora, onde eu vou fazer um resumo para tirar dúvidas de tudo que foi visto durante esses 3 dias, ok? E eu vou sortear para quem preencher o segundo link, clicar e preencher as perguntas, eu vou sortear o diagnóstico que está dentro da plataforma, eu vou sortear um empresário contábil, onde eu, pessoalmente, vou fazer o diagnóstico da sua empresa. Vou identificar com você todos os pontos nevrálgicos, todos os fatores críticos de sucesso da sua empresa, para que você consiga, numa única página, ter uma visão, um dashboard completinho de pontos importantes, que não são pontos técnicos, são pontos estratégicos. Então, preenche lá esse segundo link, e aí você vai poder participar automaticamente da semana que vem e concorrer a esse diagnóstico. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa aqui passar. Já falei do segundo link. A princípio é isso. Deixa eu ver as últimas dúvidas para a gente poder encerrar. Jair Chaves, entendi. Pode alugar o software. Exatamente, Jair, é isso mesmo, tá? Para aí, tá parabenizando. Parabéns, Ivan, e a todos pela live. Obrigado, Jair. Obrigado a todos que participaram. A Marina também falou. Hoje foi fantástico como ontem. Muito obrigado a todos vocês pela ajuda que estão dando aos contadores. É exatamente isso. É um grande prazer. E agora eu devolvo a palavra para Flávia, Marcos, o Ivan, para a gente fazer o encerramento, mas eu preciso agora deixar um detalhe importante. Ontem, a Flávia, que é delegada, não conseguiu participar porque ela estava numa missão, que é a missão dela, a favor do segmento contábil. Ela estava numa missão do CRC, e ela prometeu que hoje estaria, está aqui e abrilhantou. Obrigado, Flávia. Mas amanhã ela também não vai poder participar, e eu sou o primeiro a querer que ela não participe amanhã, porque é um momento importante. Amanhã é aniversário da Flávia. Flávia, parabéns, você é muito especial, sua vida é muito importante. Eu quero mais é que você não apareça, mas se aparecer também, a gente vai cantar parabéns para você aqui na hora, ao vivo, tá? Porque aqui não é formal, aqui é unidade, e eu desejo para você tudo de bom, tudo de melhor, que essa entrega que você faz, que é genuína, quem te conhece sabe que é genuína. Flávia não procura palco, não procura holofote. Quando eu convidei ela para a live, ela, ai meu Deus, Alexandre, eu fujo de live. Ou seja, no fundo ela está dizendo assim, internamente, eu não tenho problema de ser conhecida, eu tenho compromisso de ajudar a causa. E realmente eu conheço a Flávia há alguns anos e isso é verdade. Então, Flávia, obrigado como contador, obrigado pela sua dedicação, obrigado pela sua unidade com a gente, obrigado porque você não é política. Já passaram 3 presidentes de CRC e a Flávia está lá, que normalmente existem os grupos fechados. E a Flávia está lá fiel aos 3 últimos presidentes, os 2 últimos e o atual, sempre dedicada. Então, Flávia, muito obrigado. A palavra é sua para poder fazer a despedida com o pessoal. Ai, gente, obrigada. Realmente, o Alexandre é um amigo querido, é um cara que vamos fazer, vamos, né? É um cara que eu agradeço a Deus por ter por perto, né? Que eu sei que ele pensa como eu, em prol realmente da classe, da galera que está ali batalhando, porque não é fácil se manter no mercado hoje, né? E ontem, infelizmente não, né? Ossos do ofício, tive que ir lá representar, levar a proposta, o termo de compromisso que o CRC espera que os próximos governantes, né, assumam com a categoria, que somos os verdadeiros arrecadadores do município, do estado e do país. Então, respeito e valorização. E a gente está correndo atrás dessa parceria, dessa união aí com os entes públicos. Então, ontem eu fui botar alguém lá, pressionar ele um pouquinho. Eu acho que ele aceitou honrar com os compromissos que a classe
Exige. Amanhã é meu aniversário, né? Vou fazer de tudo para estar, né, gente? Aniversário sem aglomerar. Como é que eu consigo, gente? Eu amo festa. Como é que eu vou fazer? Mas, pelo menos um jantar com marido e filha eu vou conseguir fazer qualquer coisa. Mas se der, eu dou uma entradinha assim, com o maior prazer. E eu fiquei, assim, tô surpresa, Ivan, pela apresentação. Gostei muito, né? Vou querer para o meu escritório, para os meus clientes. Vou sugerir aos nossos colegas contadores, porque eu vi, é uma coisa que vale a pena, né? Meu escritório tem mais de 40 anos no mercado, é um escritório familiar, né? Eu venho com o papai lá desde os 13 anos. Então, tipo assim, eu conheço um pouco a dor do empresário e conheço a dor também dos colegas que tentam fazer o melhor pelos seus clientes, mas não tem mão de obra qualificada, aí começa todo um processo, né? Mas obrigada pela explanação. Vamos fechar parceria com certeza. E Marcos, cara, eu conheço ele por nome, super famoso, todo mundo fala dele. E eu não conheço ele pessoalmente. Como é que é isso, Marcos? Vamos resolver essa questão aí. Vamos, com certeza, com certeza. A gente conhece delegado Carlos de São João, sem falar de você, Arthur, uma galera lá do conselho. Eu falei, gente, eu não conheço ele pessoalmente. Será um prazer te conhecer. E foi um prazer ter o painel aí com você, gente. Obrigada. Obrigado, Flávia. Parabéns pelo seu aniversário. Que sejam muitas e muitas datas se multiplicando na sua vida. Vamos aproveitar então o gancho com o Marcos. Marcos, por favor, seu recado. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Ivan, a você, Alexandre, a Flávia aí, pela presença aí, pelo excelente debate que tivemos. E quero falar aqui para os contadores o seguinte, pessoal, nós não somos concorrentes, entendeu? Nós temos que um ajudar ao outro. Muitas vezes, cada escritório tem uma especialidade, então se eu não faço determinada coisa, eu passo para um amigo ali. E como hoje diretor do SESCOM, eu digo que o SESCOM está promovendo o associativismo. A gente tem lá o PROADES, que é uma mesa só de escritórios contábeis, onde a gente senta e debate as nossas dores, aquilo que a gente pode melhorar no nosso escritório. Tá? Nós temos plantão da Juscerja, plantão do RCPJ, auxílio jurídico aí para quem precisa. Venham conhecer o SESCOM. O SESCOM está de braços abertos aí para receber vocês. Tá? E eu também, naquilo que vocês precisarem e que eu puder ajudar, contem comigo. Um grande abraço aqui do professor Marco Dal Ponte. Boa, obrigado, Marcos, sempre abrilhantando. E a gente já tem mensagens de parabéns aqui para você, Flávia, dentro do grupo, né? Ali do chat do YouTube. Ivan, eu sou suspeito de falar, né? Bom, gente, obrigado aí pelo tempo de vocês. Desculpa estar falando tanto, tá? Eu gosto de falar bastante. Espero ter explanado aí que vocês tenham saído melhores, que entraram aí com mais conhecimento. E a gente está à disposição. O que vocês precisarem aí, pode contar com a gente para tentar agregar valor aí para os seus clientes, que a ideia é que eles sobrevivam, eles vivam, né? Não sobrevivam. Então, vamos dar um fôlego aí para os clientes, fazer que o final do ano termine bem, né? Porque o meio e o começo foi bem complicado para todo mundo, mas a gente tem boas oportunidades aí nos próximos meses aí. Pode contar com a gente. Show, Ivan. Muito, 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 muito obrigado. Reconhecimento. Trabalho impecável. Gente, eu já trabalho com a PRF há meia década. Zero problema, zero verba glosada. Tudo impecavelmente do jeito que foi apresentado. Por isso que a gente está aqui passando para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. De verdade. Amanhã tem mais novidade. Surpresa, eu não vou contar o que é. Para todo mundo estar aqui amanhã às 8 horas. Espero que vocês descansem bem e a cabeça comece a pensar em um monte de solução, tá bom? Gente, boa noite. Beijo no coração. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.